Você já sentiu como se dentro de você existissem duas forças lutando o tempo todo? Uma parte que quer fazer o certo e outra que parece querer o contrário, mesmo sabendo que vai se arrepender depois. Essa contradição é algo que todos nós vivemos, mas poucos entenderam tão profundamente quanto Fyodor Dostoiévski. O escritor russo não via o ser humano como bom ou mau. Ele via um campo de batalha. Uma guerra constante entre razão e emoção, moral e desejo, fé e desespero. Hoje nós vamos entender como Dostoiévski enxergava a mente humana e o que ele pode nos ensinar sobre essa guerra invisível que acontece dentro de cada um de nós. Parte 1. A mente humana é uma contradição. Dostoiévski acreditava que a alma humana é paradoxal. No livro Memórias do Subsolo, o personagem principal diz algo que resume bem isso. O homem é tolo, o homem é ingrato, mas talvez a sua tolice e a sua ingratidão sejam o que há de mais humano nele. Ou seja, nós não somos criaturas puramente racionais. A gente age contra a lógica, contra o próprio interesse e, muitas vezes, contra a própria felicidade. Mas por quê? Porque, segundo Dostoiévski, existe dentro de nós uma necessidade de afirmar a nossa liberdade, mesmo que isso signifique se autodestruir. Escolher o erro é, de certo modo, uma forma de dizer: eu sou livre, eu posso fazer o que quiser, mesmo que doa. E é aí que começa a guerra. Parte 2. O conflito entre o bem e o mal. Em obras como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski mostra que ninguém é totalmente bom ou totalmente mal. Raskolnikov, por exemplo, acredita que matar uma velha usurária pode ser justificado se isso servir a um bem maior. Mas logo depois, ele é consumido pela culpa e percebe que dentro dele moram dois homens. Um que tenta ser justo e outro que deseja poder. Dostoiévski mostra que o mal não está lá fora. Ele começa dentro da gente. E quanto mais a pessoa tenta se convencer de que é boa, mais perigoso é o que ela esconde de si mesma. Essa ideia é poderosa. A verdadeira luta entre o bem e o mal acontece dentro do coração humano. E talvez entender isso seja o primeiro passo para se tornar alguém mais consciente. Parte 3. Razão X. Emoção. O ser humano como campo de batalha. Para Dostoiévski, a razão tenta impor ordem, mas a emoção é caótica, e às vezes é o caos que nos torna humanos. Ele acreditava que a busca pela pureza total, pela lógica absoluta, é perigosa, porque quando o ser humano tenta eliminar suas contradições, ele também elimina a sua alma. É como se dissesse: se você quer ser só razão, você se torna uma máquina. Mas, se você se deixa levar só pela emoção, se destrói. Então o equilíbrio não é eliminar a guerra, é aprender a conviver com ela. Parte 4. O autoconhecimento através do conflito. Dostoiévski acreditava que o sofrimento e o conflito são caminhos para o autoconhecimento. Ele dizia: o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas em saber pelo que se vive. Ou seja, quando a gente se observa no meio dessa guerra interna, quando reconhece nossas sombras e nossas contradições, é aí que começa a verdadeira consciência. A mente humana, para ele, não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser compreendido. No fim das contas, Dostoiévski não queria que a gente escolhesse um lado nessa guerra. Ele queria que a gente olhasse para dentro e entendesse que a guerra faz parte de quem somos. Porque é dentro dessa luta, entre o bem e o mal, a razão e a emoção, que mora o que há de mais humano em nós. E talvez, compreender essa guerra seja o primeiro passo para viver em paz com ela.